Flamengo! Olá, meus amigos, bom dia, desejo a todos uma ótima segunda-feira e vamos lá. Flamengo, mais uma vitória. É importante o que vem acontecendo com o Flamengo. Vejam vocês, o Flamengo está a 3 jogos, na disputa de 9 pontos, nós ganhamos 7. É importante isso? É claro que é importante devido ao que eu já falei no meu vídeo anterior, a circunstância que nós estamos sem os 5 titulares. Então, ninguém imaginava, por mais otimista que nós fôssemos, que nós iríamos fazer essas 3 partidas que fizemos do modo que jogamos, com muita raça, muita determinação, com vontade, não se entregando em nenhum momento, não tem jeito, o Flamengo é raça até o final. Tanto que ontem foi um suspiro que nós demos, um desabafo no final, com um gol espetacular do Davi Luiz. Por sinal, o Davi Luiz vem jogando muito bem. É gozado que eu pessoalmente, eu dou minha mão à palmatória. Eu pensava que o Davi Luiz já era, quando ele foi feito aquele recontrato com ele, né, que foi prolongado devido a umas cláusulas que eles tinham no contrato. Eu achei que já tinha passado, que já tinha a época dele, mas ele está me surpreendendo. Na verdade, ele foi ressuscitado. Não tem nem por onde, como jogador está espetacular. Ontem, no meu entender, nós tivemos 3 jogadores que foram fundamentais na partida. O Pedro não fez gol, mas então, é um garçom de primeira qualidade. O Gerson, que vem jogando uma barbaridade. E o Davi Luiz, que está surpreendendo. Tanto que agora fica um problema para o Tite, né? Para ver como é que ele vai fazer. Porque o Davi Luiz tem de ser titular. O que me surpreendeu um pouquinho foi quando o Tite ele tinha colocado como volante o Léo Ortiz, e o Léo Ortiz ontem me surpreendeu, não jogou nada, errou muito espaço e tudo. Eu tenho minhas dúvidas se ali é a posição dele. Eu não sou estrategista, né? Eu não sou técnico de futebol da Série A, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu acredito mais no Léo Ortiz como zagueiro. Minha opinião. Pode divergir, as pessoas, cada um tem seu pensamento, cada um tem seu modo de ver o jogo. Então, eu acredito que ele produz muito mais como zagueiro que ele é espetacular para dar os passos. Ontem ele errou tudo. Ontem ele e o Luiz Araújo me decepcionaram. O Luiz Araújo é um no cravo, outro na ferradura, né? Não tem jeito. Ele para mim, na minha opinião, é um jogador médio. O time melhorou bastante de raça, né? A raça tem. No primeiro tempo, eu fiquei até meio preocupado, porque isso tudo é minha opinião. Eu não quero que as pessoas que vão ver meu vídeo vão pensar que eu estou tentando ser prepotente. Em absoluto, é minha opinião, aquilo que eu vi. Eu vi o Bahia muito bem arrumadinho, e o Bahia chegava no primeiro tempo, principalmente com mais perigo no gol do Flamengo, né? Porque eles vinham com tudo, eles tocam bem a bola, um time que está bem treinado. O Rogério Ceni está se dando bem com o Bahia, e tem jogadores que sabem tocar a bola. E nós não estávamos conseguindo chegar. Nós chegávamos bem menos na área deles do que eles na nossa, porque o time do Bahia é muito bom, vai lutar pelos primeiros ali, não tem nem por onde. E ontem foi um jogo muito dividido, né? Um jogo de raça mesmo. O Flamengo ganhou na raça, não tem nem por onde. No segundo tempo, o Flamengo melhorou um pouco, porque a única coisa que eu não concordo, não tenho nada, absolutamente nada contra o Gabigol. Eu sou muito grato por tudo que o Gabigol fez pelo Flamengo. Tudo que ele fez pelo Flamengo, eu reconheço que
ele é um ídolo. Não adianta, ele pode sair do Flamengo hoje ou amanhã, mas ele é um ídolo do Flamengo por tudo que ele fez. Mas atualmente ele não tá desempenhando nada. A gente parece que ele não treina, não sei, ele não produziu nada. O Bruno Henrique também não está produzindo, mas o Bruno Henrique ainda tem uma esperança maior, porque o que eu acredito? Que ele está sem ritmo de jogo, né? Ele está sem ritmo de jogo, é assim mesmo. O jogador precisa jogar para ter ritmo. E eu tenho fé nele, no Bruno Henrique. O Gabigol, eu não sei o que está vendo, a gente não sabe as políticas internas, a gente não sabe o que está na cabeça dele, é difícil entender o que ele pensa. Ontem ele também já entrou e já estava empurrando lá o outro jogador, acho que era o Gilberto, já quer arrumar encrenca, não sei o que está vendo. E também é uma coisa que ele tem de resolver é ele. O que importa para mim é o Flamengo, nós ganhamos, veja bem, de 9 pontos nós ganhamos 7, como eu já falei, e é importante, muito importante essas vitórias que nós vamos vendo. Agora vejam só o que é o destino. O que é o destino? Eu estava pensando, domingo vai ter o Fla-Flu. Eu sinceramente, eu não lembro dessa situação do Fluminense em último lugar. Eu não lembro. Pode ser. Eu sou torcedor do Flamengo há 74 anos. E eu tenho 86 anos de idade. Eu não lembro do Fluminense nessa situação, e principalmente um jogo decisivo, assim. Decisivo, eu digo, porque para o Flamengo é importante os 3 pontos, como também é muito importante para o Fluminense os 3 pontos. Um jogo nessa condição. O Flamengo em primeiro na tabela e o Fluminense em último. Pô, o Fluminense é uma potência, mas são coisas do destino, são coisas que acontecem. Eu tenho minha preocupação da seguinte maneira, que o Flamengo não entre no domingo pensando porque o Fluminense está lá embaixo que vai ser um jogo fácil. Não. De duas uma, ou vai ser muito fácil ou vai ser um jogo truncado, porque o Fluminense tem bronca do Flamengo, não tem, é um jogo de rival, não tem, é um jogo de rival, e eu acredito que vai ser um jogo bom, como foi o jogo de ontem. O jogo de ontem, o Bahia melhorou muito. O Rogério Ceni nesse ponto está de parabéns, que ele acertou direitinho o Bahia vem jogando arrumadinho. E nós fizemos um gol na hora que nós estávamos pior, ou melhor, vamos falar que nós estávamos pior, vamos falar que na hora que o Bahia estava melhor, o Bahia estava mais perigoso do que nós, mas fizemos um gol de... O Flamengo tem craque, não tem jeito, né? Foi um gol bonito. E no segundo tempo deu uma equilibrada maior. E o que é mais importante que está acontecendo com o Flamengo é a garra que o Flamengo está tendo. Não está desistindo em momento algum. Vai até o último minuto, até o último segundo ele está lutando. É isso que faz nós, os torcedores, ficamos felizes em sermos flamenguistas, porque é muita garra, muita vontade. E nós somos líderes, segue o líder e chora quem quiser chorar. E tem mais uma coisa, eu não sou árbitro de futebol, mas acredito que aquele pênalti contra o Bahia foi pênalti. Mas o juiz, discutir juiz no Brasil é querer enxugar gelo, não adianta, acontece sempre assim. Para mim, como eu já falei, os melhores jogadores do Flamengo de ontem, para mim, foi Gerson, Pedro e o Davi Luiz. Agora, uma das coisas que eu não concordo também, já falei, é essa substituição que eles fazem, de tirar o garoto Lohan para colocar o Gabigol. Mata o meio campo. O que valeu é que o Alan entrou bem, né? Entrou jogando bem e nós demos uma segurada. Outra coisa que eu acredito que seria preciso, se eu fosse o treinador desse garoto, desse Lohan, acho que ele tem 17 anos, eu conversaria com ele. Conversaria com ele da seguinte maneira: Lohan, você é um bom jogador, tem tudo para ser um tremendo de um craque, você tem um futuro brilhante. Se você continuar treinando e jogando como você está, você vai para frente, mas você precisa aprender uma coisa que é importante: o futebol é coletivo, o futebol não é individualizado, não é um futebol, o futebol não é um jogo onde você joga sozinho. Então você precisa pegar e largar um pouco esse sentido de fominha, porque nós tivemos 2 lances ontem que ele poderia soltar a bola,
Mas às vezes ele, naquele ímpeto da idade, né, tem 17 anos, ele vai para cima, quer ir para cima e acaba perdendo a bola, quando ontem poderia ter soltado a bola, né? Poderia até não acontecer o gol, mas ele precisa soltar a bola para os seus companheiros, porque ele não joga sozinho, ele joga ele e mais 10. Então é preciso ele entender que futebol é coletivo. Mas para isso, para ele entender isso, é necessário que o técnico, que os treinadores, a comissão técnica, dê orientação para ele, porque ele é um menino. É um menino, ele precisa ser orientado para soltar um pouquinho mais, porque senão ele começa a pegar mania de ser fominha. E fominha não resolve, porque joga sozinho. E sozinho ninguém ganha. Futebol são o goleiro e mais 10, não tem jeito. Até o goleiro precisa ter ideia que precisa soltar a bola para os jogadores que estiver mais bem desmarcado, né? Então, o Lohan precisa desses conselhos. Essa coisa, outra coisa que eu não entendo no Flamengo, isso aí já vem há tempo. Eu sempre bato na madeira para isso acabar. Veja bem, o jogador é lesionado, é tratado, volta e sente a mesma coisa. Eu não sei, eu sempre falo, eu não sou médico, eu não entendo nada de medicina, eu entendo um pouco de futebol, porque eu gosto de futebol, acompanho eu tenho 86 anos, acompanho sempre o futebol, mas é um absurdo esse negócio do preparo físico, sei lá, do tratamento que é feito. Eu não sei se eles são tratados direito, se não estão, ou se eles voltam antes do tempo, mas é a mesma coisa. Ontem, Cebolinha, o Ayrton Lucas voltou a sentir, e o Ortiz. Então, outro dia estavam machucados, voltaram, estão lesionados de novo. Acho que essa diretoria precisa fazer alguma coisa. Essa comissão técnica, a comissão médica, esse pessoal, precisa fazer alguma coisa para ver o que está havendo, fazer uma análise. Alguma coisa não está certa, porque está sempre assim. O jogador é lesionado, fica afastado, volta, se lesiona de novo. Então, para mim, é falta de preparo. Ou não está sendo bem cuidado, ou está conservando aquela lesão e não está bem curado, aparece de novo, não tem jeito. Então, é difícil isso aí, porque o Flamengo precisa desse jogador, principalmente nessa época da Copa América, que nós não temos muita gente, nós já é uma molecada. Ontem entrou até, eu acho que o rapaz, o Creito, está entrando a molecada porque nós não temos substituto à altura. Estamos fazendo milagre. O Tite está fazendo milagre com esse time. Eu sempre falei, eu ainda não sou adepto do Tite, porque ainda tem algumas coisas que precisam ser consertadas. Esse negócio de deixar os avantes parados na frente, esperando, e essa troca de passe muito, muito lenta, isso aí não resolve. Porque os jogadores lá na frente ficam parados, ficam marcados. E fica a zaga passando bola para lá. Tem de sair jogando, eu sempre falo, tem de sair jogando, se deslocando, né? Como é o tipo do Flamengo. Mas nós temos de festejar, é claro, temos de festejar porque nós ganhamos e acabou o papo. Não importa se foi no último minuto ou no último segundo. Nós não ganhamos ilegalmente, nós ganhamos legalmente, dentro do tempo, e acabou o papo. O Bahia é um time difícil de ser vencido, pode ter certeza que é. E vamos ver agora, domingo, o que acontece. Eu já falei que o Flamengo é um time que está jogando com raça. Quanto a isso, gente, vamos bater palma para o Flamengo, porque está dando gosto de ver. A gente fica apreensivo até o final, mas, no final, solta aquele ar, né? aquele peso que está dentro da gente, a gente consegue desabafar e gritar pela vitória com mais 3 pontos, e nós estamos aí. Não importa se os antes ficam aborrecidos, não importa, segue o líder. Ontem, o pessoal do Sport TV já estava falando que o Palmeiras ia tomar a liderança, que estava ganhando. Amigos, chora na rampa. Chora na rampa. O que vale é o seguinte, mais uma vez eu digo, saudações rubro-negro e segue o líder, tá? Segue a gente lá.
Quem sabe vocês conseguem. Amigos, saudações rubro-negro a todos. Mais uma vez, um bom final de semana e que domingo a gente não afrouxe com o Fluminense não, porque o Fluminense vem mordido. Ele vai querer se salvar do rebaixamento que ele está, lá nos finalzinhos, em cima do Flamengo. Não vamos deixar não, vamos jogar com raça, vamos para cima dele, gente. Um abraço a todos e, mais uma vez, isso aqui é Flamengo, gente. Isso é Flamengo. E os antes todos, chupa o dedo e segue o líder. Um abraço.